É verdade que você já sofreu no começo da carreira com bulimia? Bulimia. Mas no começo da carreira você era a pré-adolescente? Na verdade não foi bem no começo, foi quando acabou o programa Sandy Júnior. Começou uma fase adulta da carreira, Exato. foi no Exato. começo da carreira adulta. Foi, no começo da carreira adulta. Bulimia é uma doença, né, para explicar para as pessoas, porque muita gente não sabe o que você sente muita angústia e você come muito para compensar essa angústia de alguma maneira e você se sente muito culpado e quer compensar isso de alguma forma. Então, você provoca vômitos para poder tirar isso de dentro de você e também pode tomar laxantes, enfim, tudo isso. Como que eu provoco vômito? Que eu quero emagrecer. Não adianta, Danilo. Não adianta? Não é uma boa alternativa, era exatamente por isso que eu fazia. Mas assim, você pode usar os dedos pro fundo da garganta, ou você pode usar uma escova de dente, as pessoas usam... É triste, Danilo, Mas isso... É óbvio que isso aí é tipo, em caso de emergência, quebre o vidro. Eu já vi... O Léo mesmo outro dia passou mal durante a gravação da série, enfiou o dedo na goela e vomitou, mas porque tava passando mal. Porque tinha bebido. Não, Ou mas seja... Mas aí, meu amor, é diferente. É um procedimento de emergência. Tava de Agora, ressaca, né? isso ser um modo de vida, começa a ser uma agressão. Exato. É uma agressão física, você está enfiando... E como que era ter uma rotina assim, hein? É uma agressão física e é uma coisa que traz Autoagressão. muitos problemas, porque a longo prazo isso causa problema nos seus dentes, né? O corpo não retém as vitaminas. Exatamente. Cabelo tudo cai, isso, tudo dente. isso. Mas, ao mesmo tempo, delicado. diferente da anorexia, que a pessoa vai emagrecendo muito e que você consegue ver que tem alguma coisa errada, a bulimia não, porque muitas vezes as pessoas continuam no mesmo peso. Então, é uma doença muito silenciosa. Que é diferente de você quebrou um pé, você está mancando, alguém está vendo que tem alguma coisa errada. É uma doença que é muito solitária. E tinha muito preconceito na minha época também, porque as pessoas achavam nojenta, achavam que... Ai, mas ela vomita, que nojo. Ai, que fresca, só pra ficar magra. Exato. Ai, que fraca. Ai, que cabeça ruim e tal. E realmente é uma patologia que precisa de tratamento. No início, começa... Me corrija se eu estiver errado, porque eu sou ignorante e é legal falar com você, porque é você verdade. sabe de... Cala a boca. Nem precisava avisar. No início, começa como um processo de vaidade. Sim. Vou fazer isso para me manter em forma. Sim. Depois, vira um vício de conduta. Também. Pode ser as duas coisas. De que maneira isso se caracteriza como doença? Quando virou um vício de conduta, você já não consegue mais se livrar? Quando você não consegue mais fugir dessa rotina de comer e sentir muita culpa e muito sofrimento e a necessidade de... Porque é todo um processo, né, a cadeia. Não é só você comer e vomitar. Você fica culpado. Entre você comer e vomitar, você tem um momento que você sente muita culpa. Aqui dentro está o problema. E muita angústia. Meu Deus, por que eu fui comer? Como eu sou fraca? Por que eu fiz isso? E na minha cabeça, Danila, era muito difícil. Por quê? Eu era muito cobrada para ser magra. Muito, 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 muito. Você tem que ser magra. Se você quiser continuar trabalhando, você tem que ser magra. As pessoas viravam na minha cara e falavam, você tá gorda, por isso que você não trabalha. Tá gorda. Que isso? Já pensou em tirar o seio? O seu seio é enorme, o seu seio te engorda. Aliás, desculpa, eu já falei isso algumas vezes para você, Diguinho. Não, mas Agora eu tô entendendo que é eu sério. vou caminhar pra cirurgia, pode ter E aí? certeza. O Diguinho é o contrário, se ele ficar magro, que ele não tem trabalho. E aí? Então, você vai... Eu ouvia coisas... Assim, hoje em dia, as coisas melhoraram muito, as pessoas têm muito mais noção. Mas eu ouvi coisas muito cruéis a respeito do meu corpo, né? De como eu deveria ser. E, cara, Danila, eu sou grande. Eu sou uma mulher grande, gente. Eu não vou ser modelo, eu sou filha de alemão, eu tenho bundão, eu tenho peitão, eu sou essa pessoa. Então, assim, e eu me cobrava muito ser magra. E isso estava muito condicionado à minha condição para trabalhar. E eu tinha muita angústia. Então, eu comia, porque eu estava muito ansiosa. Eu estava morando no Rio, sozinha, sem meus pais. Eu sempre fui muito família, filha única, né? Então, assim, estava totalmente nesse momento e estava muito frágil. E aí, comecei com cobrança para emagrecer. E aí, como eu estava com essas questões, eu comia, sentia muita culpa e arrependimento. Pensava, meu Deus, eu nunca mais vou trabalhar. Círculo vicioso. É um hein? círculo A angústia leva horroroso. você a comer. Você está angustiada, ansiosa, come. É. Depois, a culpa te gera angústia que faz você querer vomitar. Meu Exato. Deus. É horrível. É horrível. Quanto tempo você ficou assim? Eu acho que uns 2 anos. Até que em um dos últimos episódios, eu lembro que eu fui fazer o teste para um papel que eu queria muito. E que, na verdade, esse papel era um personagem mais gordinho. E eu tinha ficado, sei lá, 3 semanas comendo muito para poder engordar e fazer o teste. Sem vomitar. Sem vomitar, porque daí eu precisava... O objetivo do trabalho... Exato. Tirava a culpa. Era o que Tirava a culpa. Total.
E aí eu lembro que eu fiz o teste, fui super bem e recebi no final do dia uma mensagem da produtora de elenco falando, olha, obrigada, mas não rolou, a gente optou por outra pessoa. E aí me deu um desespero tão grande que eu pensei, gente, eu tô gordinha, não adianta, eu tô magra, também não é suficiente. E aí eu lembro que eu entrei no banheiro e eu fiquei umas 2 horas no meu apartamento sozinha, chorando e tentando vomitar, até assim, não tinha mais nada para botar para fora. E eu falei, gente, isso não é normal, eu preciso de ajuda, né? Isso não pode continuar desse jeito. Então, foi quando eu me dei conta de que eu realmente precisava de ajuda, e aí fui conversar com os meus pais e etc. Mas foi todo um processo, e realmente precisa desse processo. Tem remédio para isso, tem tratamento para isso. E aí, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, eu estava super bem e eu nunca mais tive crise, graças a Deus. Acertou. Mas eu tive muitos problemas para falar sobre isso durante muito tempo. E eu fui falar sobre isso tranquilamente esse ano, Danilo. É legal você falar, porque certamente tem gente assistindo a gente que está passando por isso. Que conselho você dá? Como que você saiu desse círculo vicioso aí? Eu acho que a gente precisa de ajuda. Então, é importante entender... Profissional. Profissional. A gente precisa de um médico, é tratamento psiquiátrico mesmo. E tem muito preconceito com psiquiatria hoje em dia, né? Ainda tem. Ai, mas psiquiatra, é médico de maluco. Não, gente, é médico de todo mundo. Todos nós precisamos hoje. Até porque às vezes você vai falar disso para sua mãe, para sua tia, para seu amigo. Como não são profissionais, como eles não conhecem a doença, bulimia, como não conhecem todo o processo, cai naquilo de, só se esforçar. Exato. Para de frescura. Come aí e não vomita, pronto. Exato. E por isso que um profissional Sim. é importante, né? Então, acho que se livrar disso, falar com alguém, conversar, procurar uma ajuda, entender que é totalmente possível, né, reverter isso. E acho que a vergonha é o mais difícil, Danilo, porque, como eu disse, é uma coisa muito silenciosa, sabe? Mas como eu vou explicar que eu vomito porque eu quero? Quem que vomita porque quer? Então, assim, eu acho que é uma coisa muito importante. Eu sou formada em psicologia e minha monografia, meu trabalho de conclusão de tese... Foi depois da bulimia? Foi sobre isso. Foi junto à minha faculdade quase que toda, assim, mais da metade. E depois eu já estava curada e aí, no final, eu apresentei a minha Durante a tese. faculdade, você era bulímica? Sim, muito louco, né? Como é difícil viver equilibrado, né? E acho que quando você começa a trabalhar muito nova, como foi meu caso, fica ainda mais difícil as coisas, né? Verdade. Fica ainda mais pesado. Numa indústria do físico, né? Que hoje a gente tem muito mais espaço, mas na minha época, que agora eu sou uma anciã, era muito mais, eu acho. Só tinha espaço para mulheres magras, bonitas, loiras. Era isso. Não, mas isso é legal, você olhar a publicidade hoje. E é verdade, porque publicidade hoje tem pessoas comuns. Sim. Quem usa sabonete, quem usa shampoo, é a Tem gorda, que é a ter. magra, é a fora de esquadro, é a certinha, é todo mundo. Exato. Existe todo tipo de pessoa, não Isso é é? incrível. Eu também acho incrível.